Bom dia, meus amigos. É o Kleber Amorim. Resolvi fazer esse vídeo a pedido de muitos amigos, né? As pessoas que estão no nosso entorno, mas como uma orientação em relação ao problema que a gente está vivendo com o coronavírus, e por eu ser médico, né? E por morar aqui na região de Rondonópolis, né? As pessoas buscam sempre essas orientações porque há o desencontro de informações. Em primeiro lugar, eu queria saudar os meus colegas, né? Médicos, enfermeiros, técnicos, recepção, maqueiros, porque a gente tem sido a linha de frente, né, o front nessa batalha, e são profissionais que estão dia e noite aí expostos, né, em primeiro lugar expostos, mas dedicando a sua vida, o seu trabalho aí à saúde da população. Então eu não poderia deixar de fazer essa saudação aos meus colegas, né. Bom, o coronavírus, acho que todo mundo já tem um certo conhecimento, né, pela quantidade enorme de informações que vem ocorrendo em todos os meios de comunicação, e internet inclusive, as pessoas têm acesso hoje. Então eu queria me prender mais a algumas coisas que eu acho que são importantes, em especial as questões locais aqui, né. Ratificar, né, a forma de transmissão do vírus é por gotículas, tá? É um vírus que dá uma infecção respiratória normalmente, na maioria dos casos, leve ou às vezes assintomática. 97% dos casos, gente, de cada 100 pessoas, 97 pessoas vão ter um quadro sem sintomas ou com poucos sintomas ou sintomas de menor gravidade. Em média, 3% que podem evoluir com um quadro um pouco mais grave, uma insuficiência respiratória que exija realmente cuidados intensivos, cuidados médicos, tá? E hospitalares. Essa transmissão, como eu falei, ela é por gotículas, né, respiratória, e até hoje, né, falando para as mães, para as gestantes, não existe nenhum relato de transmissão vertical, de transmissão para a criança, para os fetos, tá? Acho que isso é importante, pelo menos até esse momento não existe nenhum relato. É uma doença razoavelmente nova, que a gente está aprendendo a lidar, está estudando muito, a gente vai aprender muita coisa ainda, mas nesse momento não há nenhum relato de transmissão vertical, tá? O início dos sintomas dura em média de 4 a 7 dias, tá? É aquele período de incubação que a gente fala, né? Podendo durar até 14 dias. É quando a pessoa pode começar a apresentar os sintomas, se é que ela vai apresentar, porque muitas vezes, como eu falei antes, as pessoas são assintomáticas, né? Estatisticamente, as pessoas que têm uma gravidade maior da doença são as pessoas idosas ou as pessoas com doença crônica, diabetes, hipertensão, né, doença oncológica, doença imunossupressora. Então é importante que a gente tenha esse cuidado de não estar visitando o nosso avô, nossa avó, se a gente tiver uma coriza, uma tosse, né? Até porque mesmo uma gripe comum, né, no idoso, ela pode realmente trazer complicações maiores. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? O Brasil está se mobilizando, o mundo tem se mobilizado, e o Brasil está se mobilizando no sentido de se organizar e se preparar para receber essa doença quando ela atingir uma forma mais intensa, né? O pico do monte, né? Onde ela vai estar realmente afetando uma grande parcela da população. E a gente precisa se adequar. Eu sei que é muito complicado, é muito difícil, né? Mas eu já vejo shoppings fechando, escolas cancelando as aulas, universidades, e é isso, a gente precisa evitar grandes aglomerações, tá? Pessoal, em relação a tratamento, hoje, até o momento, a gente não tem uma vacina e não tem um tratamento específico para isso. A melhor conduta nesse caso realmente é a prevenção, né? A gente se prevenir para evitar que a gente pegue a doença. Mas a doença tem cura, né? Ela se cura. É um vírus, ele vai ter um pico, vai desenvolver os sintomas ou não, né? E depois de um dado momento, a pessoa vai melhorar, vai se curar, né? Não existe um medicamento, né, para cura, um medicamento específico, mas a hidratação, o repouso, o isolamento social e os sintomáticos, né, que é o remédio de febre, o dipirona, o paracetamol, né? É muita hidratação, eu reforço isso, é muita hidratação, é a aguinha, o chazinho caseiro, suco, repouso, tá? E claro, para os casos que exigem um maior cuidado, que é aquele caso que tem uma febre alta e falta de ar, esse caso específico tem que procurar a unidade de atendimento médico
para que lá sejam feitas as medidas necessárias e, se for o caso, fazer o exame confirmatório, tá? Nem todas as pessoas vão fazer o exame. Não adianta procurar atendimento sem sintoma para fazer o exame. Não vai ser feito, porque não tem kit de exame para todo mundo. Vai ser feito o exame nos casos suspeitos e com maior gravidade. Esses casos vão ser feitos exames. Não adianta a gente procurar o atendimento só para fazer o exame, tá? Mais uma vez, local de hospital, unidade de saúde é um lugar onde a gente fica mais vulnerável. Vamos procurar esse local só se realmente necessário, tá bom? Considerando essa questão do tratamento, assim, eu queria até citar para vocês que há alguns estudos que sugerem, né, que os casos de pessoas que já tiveram a doença pelo coronavírus e se curaram, eventualmente podem lá na frente ter alguma sequela pulmonar, né, porque se trata de uma infecção respiratória. Então, assim, é muito importante a gente se prevenir, né? Eu ratifico isso mais uma vez. Quando e onde procurar atendimento médico? Quando a gente tem suspeita, né, hoje no Brasil, são poucos os casos de transmissão comunitária. O que é isso? É aquele caso que se transmite internamente, dentro do próprio país, né? Não há nenhum relato hoje de transmissão comunitária em Rondonópolis, no Mato Grosso, né? Nenhuma pessoa daqui do Mato Grosso transmitiu para outra. Os casos suspeitos ou os casos confirmados que a gente tem até hoje são de pessoas que tiveram no exterior e voltaram para o Brasil com sintomas, tá? Então, procurar atendimento médico só quando a gente tiver com sintomas mais graves. Porque, querendo ou não, as unidades de saúde hoje são um dos lugares onde a gente vai ficar mais suscetível, vai ter mais risco de pegar a infecção, né? Então, a gente tentar evitar procurar atendimento médico, a não ser que realmente seja necessário. E quando é necessário? Quando a gente tiver tosse seca, febre alta. A febre ela é muito presente dentro dessa doença. Normalmente febre alta, tá? Coriza, dor no corpo, tá? Falta de ar. São sintomas de alarme, né? Os sintomas que realmente nos obrigam a procurar um atendimento médico. Onde? Em primeiro lugar, naquela unidade de saúde perto da tua casa, né? No postinho de saúde. Lá, em tese, eles vão estar preparados para receber o caso, para notificar o caso e para encaminhar, né, segundo os protocolos de cada município. Né? A gente falando de Rondonópolis tem se preparado para isso, os profissionais de saúde têm se capacitado, né, as instituições de saúde têm feito constantemente reuniões, discussões, né? A gente sabe que é uma coisa muito dinâmica, tá? Mas basicamente é isso, procurar um atendimento no posto de saúde quando tiver sinais de alarme. Tosse seca, febre alta, falta de ar. Isso quando eu tiver com coriza, o nariz escorrendo, uma tosse, mas sem febre ou sem falta de ar, fique em casa. Toma teu analgésico, toma dipirona, toma o paracetamol, hidrata bastante, toma bastante líquido, chazinho caseiro, bastante água, bastante suco, repose e tenta se alimentar. Isolamento social, evitar contato com outras pessoas, mesmo dentro da própria família, evitar aquele beijo, aquele abraço na esposa, no esposo, nos filhos, no avô, tá? Porque eu acho que isso é uma medida de segurança para todo mundo, inclusive para eles. Acho que o amor se comprova dessa forma também, tá? O pico epidemiológico, o que é isso? Quando a gente imagina que o Brasil vai estar com o pior cenário. Hoje em dia se calcula entre 20 a 40 dias a partir de agora, tá? Entre 20 a 40 dias pode ser que a gente tenha o pior cenário no Brasil. Depois a tendência é que depois dessa subida de casos, como aconteceu na Itália, na China, etc., a gente comece a ter uma diminuição do número de casos, tá? Então a gente tem que se preparar para esse pior cenário, se prevenir para minimizar os problemas, tá bom? E a estrutura que a gente tem para essa chegada do pior cenário hoje, né? A gente tem estrutura para atender essa população? É uma dúvida que as pessoas podem ter. A China hoje ela já tem um momento de queda, né, do número de casos. A Itália já vive um problema diferente, né?
E assim, eu sou médico, né? E é claro que eu tenho que passar com muita serenidade esse quadro para vocês, e a gente tem que se comportar com muita serenidade e calma para reagir a esses problemas, para superá-los, mas ao mesmo tempo o meu dever é informar as pessoas também, né, da gravidade, dos riscos que a gente tem nos casos mais graves, tá? A Itália, apesar de ser um país que não vive um momento econômico bom, né, e de um país que tem uma quantidade de idosos muito grande, né, e a gente sabe que o maior risco é nos idosos, é um país europeu, né? É um país europeu e tem uma estrutura de saúde anterior boa em relação à maioria dos países. E a Itália tem vivido um problema muito sério, em especial no norte da Itália, região de Milão, Bérgamo também, né, com muitos óbitos, uma crescente de número de casos confirmados. Então a gente tem que se preparar para isso também, né? Até porque o Brasil é um país muito grande, né, em relação à Itália, é uma população muito maior, com muitas diferenças sociais. Em Rondonópolis, a gente vê que o serviço de saúde tem se preparado para isso, né? Os gestores em todos os níveis de atenção, eles têm procurado comprar mais equipamentos, comprar mais leitos, comprar mais ventiladores para os pacientes mais graves, mas a gente sabe que mesmo assim a gente pode enfrentar problemas sérios mais para frente, né? Então é importante que a gente faça o nosso trabalho com todo o esforço que o gestor municipal, estadual ou federal possam fazer. Mesmo assim a gente vai sofrer sérios danos, a gente vai ter muito problema, então é importante que a gente se previna, tá? A estrutura ela vai melhorar, mas ela talvez não seja suficiente para a gente atender o tamanho da demanda que a gente pode ter de pacientes graves ou de pacientes não tão graves, tá? Eu queria fazer uma reflexão em relação aos agravantes de estudo, que eu acho que é o momento da gente refletir em relação a isso também, porque se hoje o país talvez passe por um momento de falta de estrutura, uma piora da estrutura para um atendimento numa situação emergencial como essa, a gente tem algumas coisas que a gente tem que fazer análise, né? A atenção básica hoje, a nível nacional, ela está em frangalhos, né? O programa Mais Médicos, ele está em desconstrução, um programa que veio, que sofreu muitas críticas, mas que conseguiu levar o atendimento médico, o atendimento de saúde, a muitos lugares, né, estratégicos, muitos lugares importantes, aldeias indígenas, lugares distanciados, lugares onde a população era uma população mais empobrecida, mais carente, e que até então nunca tinha visto o médico na frente, né? Hoje o programa Mais Médico está em desconstrução. A gente hoje vive um momento de congelamento de investimento na saúde, né? Graças à emenda constitucional 95, que veio daquela famigerada PEC 55. Então hoje o país ele não pode investir tanto por conta de algumas atitudes que teve há poucos anos atrás em relação a isso. Então a gente precisa refletir. A gente precisa refletir também que governantes que a gente quer para o nosso país. Para a gente poder superar esses momentos que a gente está vivendo hoje e que a gente vai viver daqui a pouco, a gente também tem que compreender que a nossa parte é importante nisso aí, né? Então, fica essa reflexão. Quando eu falo de isolamento social, muitas pessoas, como eu, que sou médico, né, trabalho com alguns vínculos frágeis, eu não posso deixar de atender as pessoas. Muito trabalhador de classe média ou de classe baixa, ele precisa ir para o trabalho, porque se ele não for, ele pode ser mandado embora, né? Ele não tem um vínculo de concurso público ou de CLT que lhe garanta a possibilidade de realmente ele ir para casa, a não ser que ele esteja doente, né? Então, quando a gente fala em isolamento social, a gente tem que pensar nisso também, né? Essa reforma trabalhista, o que ela fez, o que ela contribuiu para que a gente pudesse superar esse momento, né? Então, vale a pena. Eu acho que o coronavírus ele também nos faz refletir em relação a uma série de injustiças sociais que a gente está vivendo, tá? De toda forma, a gente está aí para esclarecer uma outra dúvida. É uma doença dinâmica, como eu falei, a gente está aprendendo muito com ela, né? A gente tende a passar por um momento muito difícil, sim. A gente vai perder muitas pessoas queridas, muitos entes queridos, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar da letalidade ser pequena em percentual,
né, a transmissibilidade é muito alta. Então a prevenção, lavar as mãos com água e sabão, evitar o contato com outras pessoas, tentar permanecer em casa na medida do possível, evitar aglomeração, esse é o melhor tratamento, é a melhor prevenção. E, enfim, fica a dica da gente começar a refletir sobre o nosso futuro, tá certo? Qualquer dúvida a gente está aí. Um abraço.